Oi pessoal, o meu nome é Calvin e eu quero falar pela segunda e última vez sobre The Acolyte. Eu queria ter comentado sobre o cancelamento da série, mas eu estava de férias quando aconteceu. E quando eu retornei já me parecia ter passado tempo demais, então eu achei que não teria valor ou serventia falar sobre algo antigo. Por mais que ao longo das últimas semanas eu tenha lido várias coisas que acredito que mereciam comentário, ainda assim eu não vi um motivo realmente forte para fazer um vídeo. Agora esse motivo surgiu, com o lançamento do seriado da Marvel e Disney Plus, Agatha All Along. O seriado da Marvel, focado na bruxa Agatha Harkness, que surgiu no universo cinematográfico no também seriado do Disney Plus, WandaVision, tem sido um sucesso, tendo cerca de 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, para crítica e público, enquanto The Acolyte teve 72% nos críticos, mas só 18% no público. Como os dois seriados têm muitos pontos em comum, eu acho que é interessante fazer um comparativo do que deu certo em um, porém errado no outro. Mas antes disso, tem dois pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro é algo que se fala sempre que um filme ou seriado ruim é feito. Dizer que, e daí se foi ruim? Isso não vai estragar o que tu gosta. Até certo ponto isso é verdade. Ninguém gosta menos de The Matrix porque o quarto filme é ruim. Ou que Exterminador do Futuro 1 e 2 são ruins, pois as sequências foram todas ruins. Mas eu não acredito que isso se aplique a universos em constante crescimento. Não só linear, como também lateral. Acolyte não causa danos só a ele mesmo, mas também para várias outras propriedades que estão vindo e tentando se consolidar. Em Star Wars, tivemos The Book of Boba Fett, que foi controverso, seguido por Obi-Wan Kenobi, que também foi controverso. Quando chegou a vez de Endor, que foi extremamente aclamado, o público inicial já era pequeno. E agora, depois de The Acolyte, como será que o novo seriado Skeleton Crew, totalmente novo com um elenco completamente novo, vai ser recebido? Será que eles vão ter uma boa chance depois de The Acolyte? Ou será que algumas pessoas nem vão assistir e mesmo as que vão assistir vão chegar com um pavio mais curto? Por isso que eu acredito que sim, o cancelamento de The Acolyte não precisa ser comemorado, mas sim visto como algo importante para garantir um futuro melhor para Star Wars. Meu segundo ponto é, o que é ser um fã? Eu sempre prefiro que, quando algo é cancelado, quando um projeto não vai adiante, que as pessoas que trabalharam nele aceitem com graciosidade e sigam suas vidas. O elenco de The Acolyte decidiu morrer atirando para todos os lados. Eles estão no direito deles, e, na maior parte, o que falaram foi respeitoso e fazia sentido. E vamos lá, todos têm direito de falar o que pensam. Até que a atriz Jodie Turner-Smith, que fez o papel de Mother Aniceia, resolveu lavar a alma publicamente. Ela tocou em vários pontos que eu concordo que foram problemas para o seriado, como o racismo, a homofobia e o machismo. Ela tocou em pontos pelos quais o seriado foi atacado enquanto estava no ar. Nenhum deles vocês viram nos meus vídeos, já que são coisas absurdas. Mas, no meio desse papo interessante e importante, ela falou uma coisa que me incomodou profundamente. Ela falou: tu não é um fã se tu faz isso. E deixa eu te dizer uma coisa. A Jodie Turner-Smith não tem o direito de dizer se tu é um fã ou não. Tu pode ser a melhor pessoa do mundo, ou a pior pessoa do mundo. Ainda assim, ela não tem esse direito. Eu não tenho o direito de definir isso por ti. E tu não tem o direito de definir isso por mim. Em realidade, pode ser quem for. O George Lucas não tem o direito de dizer se tu é fã de algo ou não. Nesse mundo, existe um e um único requerimento para definir se tu é ou não fã de algo. Tu te considera fã? Então tu é. Se tu não te considera, tu não é. Ponto final. Acabou. Mas, finalmente, vamos conversar sobre The Acolyte versus Agatha All Along.
Nós temos dois seriados que foram lançados com 3 meses entre eles. O primeiro com 8 episódios, o segundo com 9. Ambos com showrunners mulheres, ambos com elenco predominantemente feminino, ambos com representação de múltiplas etnias e ambos com representação LGBT. O que aconteceu? Por que um é aclamado pela maioria, enquanto o segundo foi cancelado após perder até pessoas predispostas a gostar de propriedades da Disney? Nós temos uma comparação bastante parelha, bastante justa. Então, o que faz termos resultados tão diferentes? Se eu for perguntado os 3 principais motivos para Agatha ser um sucesso, quando Acolyte foi um fracasso, eu diria roteiro, roteiro e roteiro. Se decidirmos acrescentar mais pontos, eu colocaria a direção, as atuações, o respeito com o canon e até um pouco do cenário. Em Agatha retorna a incrível Jac Schaeffer, que anteriormente escreveu 2 episódios e foi a showrunner de WandaVision, além de ter escrito a história do filme da Viúva Negra e ter trabalhado para polir o roteiro de Capitã Marvel. Agora ela volta para, além de ser a showrunner e escrever 2 episódios, também dirigir 3 episódios. Ela manteve um pouco da estrutura de WandaVision, mas deu um toque novo e único para a série. Enquanto cada episódio de WandaVision era construído no estilo de um sitcom famoso de cada década, Agatha tem toques de seriados atuais famosos, focando mais no figurino, permitindo que os atores tenham aparências bem distintas de um episódio para o próximo, mas não obrigatoriamente se mantendo fiéis com a estrutura desses seriados. Ela também manteve a ideia de cada episódio ter o final abrupto, de ter um cliffhanger, mas, ao contrário de Acolyte, cada episódio parece terminar em um momento que faz sentido com a história, e não que simplesmente a produção atingiu uma cota de tempo e eles decidiram parar por ali. Tal qual Acolyte, Agatha também é um seriado que funciona em formato de mistério a ser desvendado. No caso, de quem é o personagem do adolescente, interpretado maravilhosamente pelo fabuloso Joe Locke, que é conhecido pelo papel de Charlie Spring no maravilhoso seriado Heartstopper, da Netflix, que também é baseado em uma história em quadrinhos. Mas, enquanto em Acolyte se sabe a resposta para o mistério, pois só tem um personagem que poderia ser o vilão, Agatha consegue manter o mistério para todos que não tinham conhecimento vindo das histórias em quadrinho. Então, nós começamos com episódios com uma boa estrutura, que se conectam bem, que sabem onde terminar. Temos cliffhangers que funcionam e, agora eu vou falar de mais uma parte que eu deixei quieto antes. Ambos os seriados têm episódios em flashback, mas sabe qual é a diferença entre eles? Enquanto o flashback de Acolyte mostra exatamente as mesmas cenas, só que com câmeras por outros ângulos, os de Agatha nos dão novas informações sobre a história, aprofundando o nosso conhecimento sobre os eventos e assim progredindo tanto o mistério quanto a história. Depois dos roteiros muito melhores, vem a direção. Nada de atuações monotônicas, nada de cortes para personagens fora de cena por motivo nenhum. E talvez o principal, a capacidade de fazer cenas engraçadas serem engraçadas e não constrangedoras. Tirar o melhor de seus atores, fazer eles saberem em que tipo de cena eles estão, é o principal trabalho de um diretor para mim. E Agatha acerta em todas as vezes. E como brasileiro, não posso deixar de comentar que 3 dos novos episódios são dirigidos pela incrível diretora brasileira Gândia Monteiro. Mas agora vamos falar das atuações um pouco. Enquanto em The Acolyte, de todo o elenco, eu falei bem das atuações de Lee Jung-jae, Daphne King, Carrie-Anne Moss e de Manny Jacinto, em Agatha a história é bastante diferente e absolutamente todo o elenco principal merece aplausos por suas atuações. Kathryn Hahn, como Agatha, mantém a excelência de WandaVision e, com mais espaço, até se permite abrir as asas e se tornar ainda mais pitoresca.
O maravilhoso Joe Locke, como adolescente e depois como Billy Maximoff, filho de Wanda, tem uma atuação de alavancar ainda mais a sua carreira. Deborah Jo Rupp, conhecida por That 70's Show, retorna com a sua personagem Mrs. Hart de WandaVision, e é tão encantadora como sempre. A deusa da Broadway, Patti LuPone, chega com tudo, como uma bruxa do grupo da Agatha, que também conta com a Sashir Zamata e a Ali An. E cada vez que essas bruxas cantam juntas, é maravilhoso e encantador de se ouvir. Completando o elenco principal, a incrível Aubrey Plaza chega como uma antagonista que teve um passado romântico com a Agatha. E eu preciso citar a participação ímpar do Evan Peters como Ralph Bonner, também retornando de WandaVision. Os últimos 2 pontos são mais curtos, já que eu coloquei por ordem de importância. Respeito ao canon. Enquanto a Acolyte decidiu ir pela rota de nós vamos fazer o que queremos, sem se importar com as ramificações dessas decisões, de histórias que ficam desconexas e simplesmente não fecham, pois eles não quiseram respeitar o que já estava escrito por vezes há décadas, Agatha resolveu seguir um rumo completamente diferente, respeitando absolutamente tudo, fazendo a história se encaixar onde precisava e trabalhando o máximo do possível em territórios não explorados, e daí sim, nesses momentos, se permitindo expandir. E não é nem dizer que eles só respeitaram o que era popular, pois eles respeitaram todo o canon, até pontos controversos, como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pois eles sabem que, para algum fã, aquela história é a favorita deles, pois eles sabem que, para algum fã, isso vai significar o mundo. Por último, cenários. Esse é um ponto simples. Enquanto as matérias falam que Agatha foi o seriado mais barato da Marvel, nós também descobrimos nos últimos meses que a Acolyte não custou os 200 milhões de dólares que havíamos falado no último vídeo, mas sim 230 milhões. Então, temos que levar em consideração o custo para se construir os cenários. E, por mais que sim, as cenas de luta de Acolyte fossem lindas, os cenários sempre pareceram apertados, repetitivos e sujos, certamente depressivos. Eu sei que isso é uma escolha, faz o seriado parecer estar em um mundo vivido, um mundo sofrido. Mas Agatha, que por sua vez tem uma grande parte da sua história se passando no caminho das bruxas, em florestas, na noite eterna, ainda assim consegue ser cheio de cores vivas, chamativas, alegres. E tantos dos lugares que aparecem poderiam estar em uma revista de decoração. Eu sei que esse não é o ponto que fala diretamente da história, mas eu sei que isso atrai um público que foge ao público padrão de histórias baseadas em super-heróis. Então é isso. Acolyte morreu uma morte de 1000 facadas, com a audiência despencando a cada episódio. Agatha, por outro lado, tem subido semanalmente seu público, e eu acho que o motivo de um ter tido uma curva para cima, enquanto o outro ter tido uma curva para baixo, provavelmente está ligada a uma série de fatores que mistura e considera vários dos pontos que eu falei pelos últimos minutos. Eu provavelmente agora nunca mais vou falar de The Acolyte, salvo algum dia para fazer um vídeo falando de toda a história do universo Star Wars, mas aí vai ser só para contar o que ocorreu naquele período específico. Agatha, por outro lado, eu tenho certeza que vamos ouvir falar bastante dos personagens que apareceram nesse seriado daqui em diante, já que eu não consigo imaginar que a Marvel não estaria se encaminhando para fazer os Young Avengers, já que tantos desses personagens já apareceram no MCU após a terceira fase. Bom, a partir do momento que esse vídeo estiver no ar, eu vou estar trabalhando em um vídeo novo, no qual eu vou falar de todas as perguntas não respondidas no MCU após Homem-Aranha Far From Home, o filme que oficialmente encerrou a terceira fase da Marvel. É isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir até aqui
e até o próximo vídeo.